Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou Gabriel Fortes, estou cursando um curso de técnico em guia de turismo no Instituto Federal de Santos Dumont. E hoje vim falar aqui um pouquinho dos museus e vim relatar sobre o Museu Mariano Procópio. Isso sim, uma proposta de nossa visita, né, um museu de grande importância, né, histórica, de relevância arquitetônica, situado na cidade de Juiz de Fora. Isso mesmo. O museu foi foi o primeiro museu de Minas Gerais. Ele foi inaugurado em 1915 por Alfredo Ferreira de Lage, filho de Mariano Procópio. Mariano Procópio foi o engenheiro responsável pela estrada União Indústria, que ligava Juiz de Fora a Petrópolis, no século XIX, né? Então ele fez, além de ser responsável pela estrada, ele mandou construir. Na época, o museu é dividido em dois edifícios, né, que é a Vila Rica e a parte do prédio Mariano Procópio. E a Vila Rica foi construída, né, entre 1856 e 1861. E foi justamente então, uma história interessante que ela foi construída para receber Dom Pedro II, né, na época do Império, né, Império Colonial. Só que na época ela acabou que ela não ficou pronta a tempo. Então Dom Pedro, a visitar e conhecer a estrada, acabou na época até se hospedando na residência do próprio Mariano Procópio. Só na segunda visita, jamais em 1869, que ele pôde se hospedar assim na Vila Rica. Enfim, da morte de Mariano Procópio, os edifícios ficaram de responsabilidade de seus herdeiros, sendo eles, um dos deles, o filho, né, que é o Alfredo Ferreira Lage, do qual que foi o idealizador do museu, que o prédio virasse um museu, né? Disponibilizando suas coleções, né, adquiridas em leilões, adquiridas com doações, tipo, por exemplo, de Duque de Caxias, dentre outros escritores de renome da época, né? Alguns itens vindo da Europa, no continente europeu, no qual ele teve a ideia de disponibilizar esse acervo e doar esse acervo, né, que hoje tem mais ou menos quase 50 mil itens, como eu disse, de grande relevância para a cidade de Juiz de Fora, né? Hoje é aberto ao público, com restrições limitadas, horários limitados, do qual a gente tem a possibilidade de ter contato com esse arquivo, né? É uma grande importância que esse museu, com essa forma uma imponente, uma forma arquitetônica imponente, né, representando a era do modernismo do século XIX, do qual, né, os modelos arquitetônicos do Império Colonial que estava no Rio de Janeiro ou na Europa foram trazidos para os interiores, principalmente de Minas Gerais, São Paulo, onde isso era expressado em casarões, nas construções, nas casas, né? Então isso representa também um momento importante da nossa história, né, do século XIX, na história do modernismo, né, de Minas Gerais. Né? Dentre esses itens, posso citar que a gente tem muita coisa importante, seja da história natural, né, de zoologia, paleontologia, geologia, arquivos bibliográficos, armas da época, indumentária, né, vestimentos, joias, moedas, medalhas, mobiliário que representava a época. A gente tem peças sacras, documentos, quadros de grandes renomes. Então fica aí um convite para um prédio muito legal, que representa um pouco desse modernismo do século XIX, e que tem muita a agregar, muita coisa a passar para a gente, e vale a pena, e fica essa dica, essa visita. É uma visita legal, em média de 3 a 4 horas, que a gente faz na cidade de Juiz de Fora, guiada, para assim, né, termos maiores conteúdo, com maiores propriedade. Fica a dica, Museu Mariano Procópio, é isso aí. Minas Gerais, história que tem que ser passada para frente. É isso aí, lembrando mais uma vez que se trata de um primeiro museu de Minas Gerais. Abraço a todos.